Luiz Renato mandou aqui. Professor, ou muda o TRF4 ou mudemos o nome para Tribunal Regional Fascista do Quarto Reich. Que tristeza, né? Que tristeza. O CNJ parece que agora está tomando umas providências que já devia ter tomado. Precisamos... Essa é uma questão, Luiz Renato. O que falta no Brasil, Kiko, Luiz Renato, você que... Falta uma coisa que se chama de... Eu trabalho muito nos meus livros, isso inclusive no dicionário, no meu pequeno dicionário novo, né? O senso em comum. Está atrás de você. Está atrás de mim? Ah, aqui atrás, Isso do seu lado, do outro lado. Se fosse uma cobra, hein? Isso. Está aqui. Isso. Senso, porque eu na frente aqui, Ele inverte. Inverte. Então, o accountability, prestação de contas. Eu vou dizer de novo aqui, toda semana agora estou enchendo o saco com isso. O Brasil devia ter, de 15 em 15 dias, ou semanalmente, uma espécie assim de... Antigamente tinha um post, né, em que as pessoas colocavam as notícias. O Brasil tem que ter uma espécie de mural simbólico, né, hoje é tudo por rede social, pela qual eu como cidadão, ficaria sabendo, né, afinal de contas, o que houve, por que Apio foi afastado, o que fizeram, tal, por que o Ministério Público ainda não fez nada sobre Manaus, cadê o Silvinei, todos esses problemas. Então, de 15 em 15 dias, nós teríamos uma prestação de contas em que o cidadão pudesse, devidamente identificado, fazer as suas cobranças e saber, com uma espécie assim de, digamos assim, que falta no Brasil é o ombudsman, né? Aquilo que tem uma espécie assim, de defensor do povo, aquilo que tem na ombudsman, que tem nos jornais, alguns deles, e que recebe as queixas, e nasceu na Escandinávia, ombudsman. Então, aqui tem que ter isso, para que nós tenhamos notícias, né, para que a gente não precise enfrentar fake news ou invenções. E nós podermos saber, por exemplo, por qual razão, motivos, circunstâncias, o escândalo de Manaus até hoje não tem denúncia do Ministério Público. Eu não consigo entender aquilo que nos fez sofrer a todos, olhando, e que fez sofrer a que estavam lá. As pessoas morreram sem ar, as pessoas... Aquilo ali foi um horror. Como é que isso até agora, isso já faz 1 ano e meio ou mais. Tem outra, Boate Kiss, tem que julgar logo, as pessoas têm direito a enterrar seus mortos, eu falo simbolicamente, nós não podemos aprisionar as almas dos mortos, sabe? E também não transformar os vivos em reféns dessas almas que não descansam. Por favor, isto é accountability, as autoridades têm que tomar providências e resolver isso, para o bem ou para o mal, tem que ter uma decisão. Sabe? Você está falando disso recentemente sobre o 8 de janeiro também. 8 de janeiro, urgente, tem que julgar o mais rápido possível para que nós possamos olhar para frente, trabalhar, né, e não ficar reféns. Nós ficamos reféns da ditadura militar porque nós não resolvemos um encontro da história com a ditadura militar e nem com os ditadores e seus protagonistas. Foi o nosso grande equívoco. Não, nós temos que... Aí sim, aí o Gilmar Mendes tem razão, nós temos que fugir para frente. A grande fuga para frente é exatamente isto, é acertar o passado, não deixar que os mortos dominem os vivos, sabe? O Augusto Conte, né, que está na bandeira brasileira, Ordem e Progresso, o positivismo, que é um problema em todas as áreas, o positivismo, no direito, então, causou um horror, assim,
principalmente por sua má interpretação, tinha o lema: cada vez mais os vivos serão governados pelos mortos. Vamos lançar aqui, a fuga para frente significa que o passado não pode governar o futuro. Se nós não fizermos esse acerto, seremos governados pelas angústias não resolvidas do passado. Jesus falou: deixe que os mortos enterrem os mortos. Isso é muito... Claro, muito exatamente. e... O Portugal, o Marquês de Pombal, depois do terremoto de 1755, que destruiu Lisboa, ele diz: enterremos os mortos e cuidemos dos vivos. Isso aí. Que maravilha, de uma obviedade tão espetacular isso, né? É transcendente, uma obviedade transcendente isso, né? Sim, isso é uma obviedade transcendente. Então, o Brasil precisa aprender, né, com todas as coisas, né?